Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Um excelente dia para você, que as bênçãos do céu sejam plenas sobre a tua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Meus queridos irmãos, somos muito gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito, pelas bênçãos do céu e por Ele sempre dar uma válvula de escape em meio às aflições. E hoje eu quero compartilhar com você esse momento com Deus, quero orar pela tua vida e dizer que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, Ele é eterno, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Ele tem caráter, tem personalidade. Ele criou o céu e a terra, criou tudo, tudo foi criado por Ele, até o bem e o mal. Mas Ele escolheu ser bom, e a sua bondade é eterna, e Ele não muda. Meus queridos, eu estava a meditar essa madrugada, quando Deus me chama a atenção em alguns pontos, me dando algumas visões ministerial, que também não vem ao caso eu contar aqui, mas cujo qual meu coração ficou muito angustiado, então me levantei e, falando com Deus, pedi misericórdia pela minha vida principalmente, também porque eu preciso da misericórdia de Deus, e entender o que o Senhor me revelara. Nós estamos vivendo momentos difíceis, é sério, é certo isso. E nós percebemos que existe igreja de todos os tipos, placas para todos os lados, pessoas de todos os lados, pessoas intitulados crentes, obreiros com carteirinhas para lá e para cá, intitulados missionários, e estão em muitos. Hoje está muito fácil, todo mundo hoje não tem como aceitar ser apenas irmão, tem que ser alguma coisa, e se intitulam e saem por aí, mas não têm a sua fé firmada realmente, enraizada em Cristo Jesus. E eu estava aqui a pensar, e Deus me deu umas visões. Nós estamos vivendo dias difíceis. A nação é rebelde, existe povo rebelde, pessoas que estão nas igrejas, mas elas não querem ter realmente um contato com Deus. Pessoas que elas querem a bênção, mas elas não querem obedecer o dono da bênção. Elas querem que os milagres aconteçam, mas elas não se sacrificam em nada. E diz que Deus não quer isso. Deus quer o coração. Deus quer um culto racional. Deus quer que nós sacrificamos o nosso corpo sim, e entregamos a Ele o nosso culto de adoração, que é o sacrifício vivo, o nosso sacrifício de louvor. Congregarmos, estarmos na presença de Deus. E eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e em sequência o capítulo 7, e eu vejo que Estevão dá uma aula na sua pregação, onde os judeus os perseguiam, estavam ali hostilizando, e ele dá uma aula de história desde Abraão. E quando ele vem falando de Abraão, de Isaac, depois de Jacó, e Jacó, depois os irmãos vendem José, e José vai para o Egito, e vira lá como primeiro-ministro, governador do Egito. Depois, na segunda viagem dos irmãos, eles voltam com seu pai Jacó, com entre 75 pessoas, e chegam no Egito. Ele fala depois que vem um novo faraó que não conhecia José, e começou a escravizar novamente o povo, até que nasce Moisés, e Moisés então é lançado nas águas, e com 3 meses volta, fica lá 3 meses sendo criado pela sua própria mãe. Depois de 3 meses ele volta para casa, fica lá um determinado tempo, a princesa novamente pega ele, cria ele como príncipe, e depois ele sai dali como príncipe realmente.
E depois ele aparece vendo lá um escravo sendo hostilizado por um egípcio. Ele acaba matando o egípcio para defender um hebreu. E depois, em outra situação, ele encontra dois hebreus brigando. Ele vai querer implantar paz entre os dois, dizendo: como pode dois irmãos se matarem? E rejeitando isto, eles falam: olha, quem é o Senhor? Quem é você como juiz? Ou sabe que nós vimos você matar também um egípcio? Moisés foge, fica 40 anos em Midian, depois ele sai, volta, depois ele vê o espinheiro pegando a sarça que se queimava, e ele tem ali um novo chamado, e volta agora para o Egito, anunciando que Deus queria que o povo fosse liberto, e Faraó entra em contenda com ele, vem as pragas, e o povo sai. E quando ele conta toda essa história, ele fala da rejeição de Moisés, da rejeição, e todos foram rejeitados. E o povo no Egito, quando ele sai, eles fazem o próprio Deus dizendo assim para eles, e dizendo a Arão: faze-nos Moisés se afasta. E o povo, na ausência de Moisés, rejeita a palavra dada por Deus, e eles começam a fazer deuses estranhos para si próprio. Aí ele fala assim: e dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, agora Moisés ele sobe ao monte para ter um contato com Deus. O povo renuncia a Deus pela ausência de Moisés, pede para Arão construir agora um Deus estranho, constrói lá um bezerro de ouro. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ou seja, será que os 40 anos que vocês andaram no deserto, vocês foram fiel a mim? Vocês ofereceram sacrifício para mim? Vocês adoraram a mim? Antes temeste o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso Deus Refã, figuras que vos fizeste para adorar, transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto, tabernáculo do testemunho, como ordenada, segundo o modelo. Aí, o que acontece? O povo rejeitou. A palavra foi sempre rejeitada. O que Deus determinou sempre foi rejeitado. O próprio Deus foi rejeitado. O Filho foi rejeitado. Moisés foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados. Então, nós percebemos que todo aquele povo que veio trazendo a palavra de Deus foram rejeitados. Os apóstolos foram rejeitados. A igreja está sendo rejeitada. Tudo que realmente leva a verdadeira palavra, ela é rejeitada. E como no Egito saiu aquele povo chamado povo de Deus, o povo hebreu, entre eles também tinha povo rebelde, nação rebelde, um povo que se contaminava muito fácil. Eles viam as obras, eles viam os milagres, eles viam o mar se abrir, eles via Deus agir, mas tinham que estar sempre tendo algo para movê-los a adorar a Deus. Em qualquer situação que fosse desfavorável, eles já caíam na fé e na sua rebeldia, criavam-se tumultos, já não queriam mais ouvir a palavra verdadeira, começavam a criar facções, cada um com seu bel prazer, cada um de um jeito, e a igreja não está diferente. Eu estou ali em Canitar, fazendo a obra de Deus. Quantos já passaram por ali? Quantos já passaram? Mas não criam raiz, porque renunciam à verdadeira palavra, não aceitam a verdadeira palavra, não aceitam realmente a palavra que constrói, não aceitam a palavra que realmente fortifica. Então hoje nós vemos uma situação muito difícil. As pessoas pedem oração, as pessoas querem falar com o Senhor pastor, eu preciso do Senhor pastor, eu preciso que o Senhor ore por mim, põe a igreja em oração, mas nós vemos as pessoas distantes de Deus.
prostrando-se a deuses estranhos. Aí, como Estevão disse, no final, quase no final desse discurso que ele traz, ele fala: vocês são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, ou seja, vocês anunciam que são filhos de Abraão, vocês anunciam a circuncisão, que realmente é uma marca de Deus na nossa vida, é a aliança de Deus na nossa vida, mas vocês estão longe de Deus, vocês são religiosos, vocês são nação rebelde, vocês são incircuncisos de coração, assim como foram os antigos, os vossos pais, tanto que nenhum deles, da geração que saiu do Egito, entrou na terra prometida, por rebeldia. E às vezes nós estamos na igreja, irmãos, e é mais difícil unir os irmãos, é difícil reunir e deixar todos unidos no mesmo lugar, no mesmo espírito, com a mesma sintonia. Sempre tem uma facçãozinha dali, alguém reclamando acolá, um enfraquejando aqui, e nós percebemos que muitos passam apenas como folha seca num vento forte, querendo algo que satisfaz. Mas o que vai satisfazer essas pessoas são falsas palavras, são falsos testemunhos, são deuses estranhos, palavras que elevam o ego. Mas a palavra de Deus é: arrependei-vos. E nós precisamos mudar de vida e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então não adianta nós ficarmos nessas situações querendo que Deus faz, agindo, correndo atrás de milagres, atrás de profecias, mas rejeitamos a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, e ela é dolorida. Ela realmente vai curar a alma, é um remédio que cura. Então hoje o que mais nós vemos nas igrejas são panelinhas, são facções, são rebeldias, pessoas que ficam pulando de galho em galho, não sabe aonde vai, fica procurando algo para satisfazer o seu ego, e quando encontram esses lugares, permanece. Por quê? Vai estar na zona de conforto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho e minha filha. Não existe zona de conforto quando nós tratamos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos tira da zona de conforto e nos leva a uma guerra espiritual. E esta manhã eu quero dizer para você, você precisa também encarar essas situações e enfrentar essa guerra espiritual e dizer: Senhor, me dê armadura, me dê graça para suportar as aflições. Não importa quão amargo é o remédio para a cura, mas me dê a cura. E aí você vai entender que Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Aí nós vamos orar, Deus vai agir. Você vai perceber que as coisas vão mudar, principalmente a cura da tua alma. E isso me entristece porque hoje nas igrejas, irmãos, nós vemos pessoas que não vão mais para adorar. Vão para resmungar, vão para reclamar, vão para criar cúpulas, células. E eu vou dizer uma coisa para você: uma célula fora do corpo é célula morta. Nós precisamos estar unidos. Então vamos deixar deuses estranhos e voltarmos à essência da salvação, que é Cristo Jesus. É um Jesus de amor, mas se nós pegarmos a sua doutrina, é justiça e mudança de vida. Não existe um evangelho em zona de conforto. O evangelho é renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, um sofrimento, uma aflição, e seguir a caminhada até a sua volta. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer para você nesta manhã: que as portas ainda estão abertas e Jesus Cristo ainda está de braços abertos. A oportunidade continua e nós precisamos rever os nossos conceitos e os nossos valores e começarmos a valorizar a verdadeira palavra, a palavra que alimenta, que cura, a palavra que nos dá vida. E nesta manhã eu quero lhe oferecer um Jesus Cristo verdadeiro, sem máscara. Um Jesus Cristo sem misticismo, sem sal grosso, sem água, copo de água. Um Jesus Cristo sem precisar ficar ungindo as coisas. Ele é invisível, mas é real. O nosso Deus é invisível e é real. Ele diz que
Em meu nome expulsarão os demônios. E se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal. Em meu nome curarão os enfermos. É em nome dele colocarmos as nossas fé em Jesus Cristo. E não construirmos bezerro de ouro ou construirmos algo palpável para aumentar a nossa fé. A fé não precisa de ser palpável. A fé é espiritual e nós temos que confiar nele e entender que a minha fé está nele e que eu não abro mão de nada, eu não abro mão das coisas que ele me falou, da palavra, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da minha salvação. Por nada. Nada é mais valiosa do que a palavra de Deus. Ele é a palavra. É a essência de tudo. Eu quero que você entenda isso. Para de ficar correndo para lá, correndo para cá. Peça a Deus um lugar para você congregar, para você estar, onde pregue a verdadeira palavra, onde ensina o verdadeiro ensinamento de Cristo. E faça a obra de Deus. E Deus vai agir na tua vida, na tua casa e nos teus negócios. Seja fiel a Deus. Seja um verdadeiro adorador. Repreenda agora toda a seta do mal da tua vida. Repreenda agora todos os demônios que vêm levantando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Você tem esse poder, porque Deus te deu essa autoridade. O poder de Cristo está em nós. O poder é dado por nós pelo Espírito Santo. Quando eu falo o poder, não é a essência do poder, mas é a autoridade que é nos dado. E use essa autoridade pela palavra de Deus e o Senhor vai agir na tua casa. A tua palavra tem poder. Eu quero orar pela tua vida. Não seja um povo rebelde, nem nação rebelde. Adore ao Senhor, para que nós possamos entrar na terra prometida. E Deus vai agir fortemente na tua vida. Hoje é muito difícil. Hoje nós vemos pessoas da nossa igrejas mesmo, ficam postando palavras, pregaçõezinhas curtinhas de internet, tudo sem contexto. São pontinhos sem contextos, e que as pessoas levam para o coração e colocam aquilo como uma doutrina. Falta de conhecimento, falta de conhecimento, falta de conhecimento. Tudo tem, o texto tem que ter um contexto. Um texto sem contexto é pretexto. Não vai resolver nada. Nós precisamos, irmão, cair na real. Esse mundo está corrompido. Mas a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo e não fazermos parte dele. Ele não pertence mais para nós. Nós somos diferentes. Que Deus te abençoe. Deus te guarda. Eu quero, nessa manhã, orar pela tua vida. Pedir a Deus para que Ele entre com providência e te dê um dia de bênção, um dia de paz. Vamos orar nesse momento. Eu sinto a presença de Deus. O Espírito de Deus se manifesta em nossas vidas. Se manifesta em sua vida. Vamos falar com Deus. Santo Deus, poderoso Pai que está no céu. Tu és maravilhoso. Tu és santo e poderoso. Graças te dou, Senhor, por tudo. Mas eu venho clamar a Ti, que o Senhor possa entrar com providência na minha vida e na vida daqueles que estão orando comigo, que vão orar comigo, que vão ouvir, que vão estar ouvindo essa live. E aqueles também que não vão ouvir, que sejam alcançados também por essa oração, Pai. Eu venho pedir que Tu venha repreender todo o mal, Senhor. Nós repreendemos toda a seta do mal. Nós repreendemos toda a seta maligna lançada sobre os Teus filhos. Entra com a providência. Clamamos, Senhor, para que Tu possa agir nas famílias. Que o Senhor possa agir nos negócios financeiros, no sentimento, Senhor, na alma. Que o Senhor possa agir na vida de cada um, que não venha faltar o pão de cada dia, o trabalho para suprirmos as nossas necessidades. Que não venha faltar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas.
Abra a porta onde tem que abrir, feche onde tem que fechar. Dá-nos aquilo que necessitamos e tira aquilo, Senhor, que vem nos infectando do mal. Eu venho clamar a Ti, Pai, que o Senhor possa agir fortemente nas mães, possa ter sabedoria para lidar com os Teus filhos, que os filhos possam, Senhor, ter a plena sabedoria de honrar os pais. Não nos deixe nos corromper. Eu venho pedir encarecidamente que o Senhor possa agir plenamente, Senhor. Repreenda as enfermidades. Repreenda a enfermidade agora, Pai, nos ossos, na mente, no coração. Todo mal caia por terra. A Bíblia diz que a oração da fé sarará o doente. E Tu possa, Senhor, agir agora e tirar todo mal, toda enfermidade. Repreenda, Senhor, toda seta, e que todos os demônios que vêm se levantando contra os Teus filhos seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te pedimos, Pai, não nos deixe confundido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Abra os caminhos. Tira as pedras, Senhor, dos nossos caminhos. Acalenta a nossa alma. Nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço essas bênçãos e Te agradeço. Clamo ainda, Senhor, que nos livra dos olhos maldosos, das línguas venenosas, da cilada do diabo, das armadilhas que são armadas por nós. Nos livra da depressão, que nós possamos ter a vontade de viver cada dia na Tua presença. Nos dê ânimo, eu Te peço encarecidamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o pastor Ismael, nós estamos ali em Canitá, na cidade de Canitá, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos, e nós estamos na rua Manuel Ligeiro 324. Nossos cultos é quarta, sexta às 19h30 e domingo às 19 horas. Quarta-feira, culto de adoração, louvor, palavra. Sexta-feira, culto de ensino, uma delícia também. E domingo, culto de adoração e palavra também. E o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Foi um prazer estar nesse momento com vocês. Que Deus te abençoe, Zefinha. Continue na presença de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele tem coisas grandes a fazer. E às vezes nossa mente fica meio confusa. Não sabemos como fazer, como falar, como agir. É o momento de nós entregarmos a nossa vida nos pés do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Eu amo vocês.